Para você ligado aqui no nosso canal Abordo Notícias, preste atenção. A bomba está na tela. Tem muita coisa explodindo aí em relação a essa questão do Banco Master, caso INSS também. Mas eu vou trazer para você aqui que o bicho está pegando pro lado de Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e também Viviane Barsi. A gente começa com essa notícia que todos vocês estão sabendo, que a Polícia Federal conseguiu quebrar a criptografia e acessou os dados do celular do Daniel Vorcaro. Isso daqui por si só já é uma bomba. Precisou aí de uma força policial, né? Uma força-tarefa. Já teve acesso aos dados e eles estão compartilhando, né, esses dados com o STF e também a Procuradoria-Geral da República. Eu acho que eu vou fazer um bolão, né, valendo muita grana aí, para quem aposta que Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, o próprio PGR, que está junto, conectado nessa situação aí, possa dar uma segurada aí desses dados. Mas é fato, meus queridos, que tem muita coisa explodindo no nosso Brasil. O relator da CPI no Senado, ele pediu a quebra do sigilo das empresas dos irmãos do Dias Toffoli e também da esposa de Alexandre de Moraes. Rapaz, de um lado a gente tem tanto escândalo acontecendo e do outro a gente tem bomba chegando. Tem uma galera muito afim de expor tudo que está acontecendo no nosso Brasil. A opinião do especialista, doutor André Marcília, chegando aqui no nosso canal. Presta atenção que tá demais aí o comentário do doutor André. A mulher do Moraes e os irmãos do Toffoli podem ter o sigilo bancário deles quebrado. Olha, se isso acontecer, putz, sai de baixo, sai de perto que vai voar para tudo quanto é lado. O que está acontecendo? Eu vou te explicar agora. Veja, a gente tem a CPI do Master tentando ser implementada, a gente tem a CPMI do INSS tentando chamar o Vorcaro, mas o Alessandro Vieira, o senador Alessandro Vieira, teve uma boa sacada. Eu venho dizendo isso aqui, ano eleitoral é um ano difícil, daqui a pouco todo mundo sai para ir para comício, etc. O parlamento fica esvaziado, é um ano difícil para uma CPI nova ganhar atração. A ideia do Alessandro Vieira é boa, é de usar a CPI que já existe, que é a CPI do crime organizado, para quebrar o sigilo bancário dessas pessoas envolvidas no caso Master. Tá certo, isso tem uma possibilidade óbvio de ocorrer e óbvio também do STF ficar desesperado. E aí, bom, entre o desespero de um e o desespero de outro, ganhamos nós, que talvez tenhamos alguns desses personagens com a sua imagem arranhada, talvez alguma dessas informações vaze para a imprensa e assim por diante. Eu sou André Marcília, advogado, professor, peço que vocês se inscrevam aqui no canal, que vocês também deixem o joinha e que vocês considerem se tornar membros aqui do canal, clicando na aba Seja Membro. Veja, é isso, com a enrolação do Alcolumbre, com a enrolação do Mota, com a enrolação do governo Lula, com a tentativa eleitoreira desses personagens de segurarem as investigações sobre o Master, a tentativa do Alessandro Vieira de quebrar o sigilo da mulher do Moraes, quebrar o sigilo dos irmãos do Toffoli, pode resultar, como eu mencionei, em alguma coisa, porque é uma CPI que já está andando e tem tudo a ver crime organizado com isso, porque se a gente for ver por trás das suspeitas que estão nessas personagens, crime organizado é uma possibilidade. É uma possibilidade, sim, senhor. É a melhor estratégia, portanto, possível convocar os parentes dos ministros, quebrar o sigilo deles
Porque, claro, é ali que está o dinheiro. Follow the money, siga o dinheiro, pega o sigilo bancário, você vai chegar, vai desvendar o caso todo, vai chegar na nascente dessa história toda. O problema, claro, é o de sempre, é que os ministros mandam em tudo e mandam inclusive nos congressistas. Mas como eu mencionei no início, e não é uma ilusão não, quando essa CPI do Master tentou ser instalada, por isso que eu mencionei no início que isso pode vazar para a imprensa, etc., e ter uma solução assim. Quando essa CPI do Master foi cogitada, os ministros do STF tentaram barrar, estão tentando até agora barrar. Eu tenho um vídeo, inclusive, sobre isso, que eles estão pressionando o Alcolumbre para ele não deixar que a CPI do Master vá adiante. E por quê? Porque a CPI vai dar em muita coisa? Não, mas porque a existência de uma CPI é um desgaste para esses ministros, e isso faz com que um ou outro possa em algum momento, uma ou outra informação possa em algum momento ser liberada, ser vazada para a imprensa. Então, qualquer coisinha que uma CPI consiga obter, qualquer declaração, qualquer, enfim, dado, documento, etc., tudo isso pode ser a ponta, sabe? A ponta de um novelo que você puxa e que, sem dúvida alguma, vai descobrir alguma coisa. Os ministros não querem que mexam em nada. E se uma CPI já instalada como essa do crime organizado conseguir puxar algum novelinho, pode ser que sobre alguma coisa para nós que temos interesse de saber o que aconteceu dentro desse caso Master. Quem são os personagens? Quem levou o quê? Quem ganhou o quê? Quem mais, além desses personagens, está envolvido e assim por diante. Então, vamos torcer para que isso possa ocorrer. Se você gostou dessa análise, eu vou te fazer um convite. No dia 5 de março, às 8h30 da noite, eu vou fazer uma live. Quem consegue barrar o STF? É o nome da live. Quem pode parar o STF? Se você tem interesse nisso, dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo, que tem um link para você gratuitamente se inscrever e vai descobrir como participar dessa live e a gente vai bater um papo sobre isso. Quem pode barrar o STF? Será que é o Congresso? Tchau. Muito bem, sou o doutor André Marcília, para você ligado aqui no nosso canal, a opinião do especialista. Vamos juntos aqui, tocando o barco no nosso programa, lembrando que você pode colaborar com o nosso programa através do Pix, qualquer valor na tela, para você abençoar o nosso programa. 11 95275 3898. E eu vou, agora trazer as palavras do próprio senador, o Alessandro Vieira, falando aí as razões para os pedidos de quebra de sigilos aí e convocações de figuras ligadas aos ministros da Suprema Corte. Enquanto o doutor André Marcília estava falando, eu estava aqui meditando, Meu Deus do céu, esses caras são intocáveis. É um congresso de 4, acovardado, é um bando de pilantras que estão lá. É um bando de vagabundos. Os caras não conseguem implantar uma CPI. E eu não estou falando da oposição, de gente de direita, não. Estou falando dessas bosta que preside essa Câmara e esse Senado aí, meu. Em pleno período eleitoral, a verdade não pode vir à tona. Aí daqui a pouco, senhorzinho, senhorinha aí que fica assistindo o Globo 24 horas, que não tem a informação correta, vai lá e enfia esses vagabundos tudo de novo no Congresso Nacional, na presidência da República. Você imagina Lula no poder por mais 4 anos? Você já parou para pensar? E aí quando o assunto é ministro, quando, vira um... Vamos aqui ao senador Alessandro Vieira, para você que está ligado aqui comigo. Oi, pessoal, deixa eu atualizar vocês com relação ao que está acontecendo na CPI do crime organizado, problemas, corrupção, notícias que falam de bilhões de dólares para cá e para lá. Na CPI a gente está organizando isso de uma forma técnica para investigação. O que se faz numa investigação? Você busca, a partir de indícios, as provas que vão permitir que você, ao final do processo, condene quem cometeu o crime, inocente quem não fez nada. Especificamente está chamando muita atenção, e eu vou explicar para vocês a situação de 2 ministros do Supremo, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Com relação a esses 2 ministros,
que aparentemente têm proximidade com os controladores do Grupo Master e tomaram posturas, adotaram posturas que são incomuns, para dizer o mínimo, nós temos os seguintes fatos. No caso do ministro Alexandre, a contratação, a aparente contratação do escritório da família do ministro Alexandre por um valor incompatível com o mercado, cerca de 129 milhões de reais no contrato, sem que você tenha, até o momento, nenhuma conclusão de que esse valor foi em troca de um serviço judicial, jurídico. As coisas aconteceram de verdade. Petições, participações em processos, a gente não encontrou isso. Então a gente pede quebras de sigilo e a gente pede depoimentos de pessoas, inclusive da esposa do ministro Alexandre, para esclarecer esses fatos, sem condenação prévia, mas sem passar pano para ninguém. E com relação ao ministro Dias Toffoli, da mesma forma. O Dias Toffoli é o relator do caso do Banco Master. E essa relatoria passa por uma série de circunstâncias que são, no mínimo, esquisitas. Viagem em jatinho com o empresário, juntamente com o advogado da parte, para logo depois despachar e colocar tudo em sigilo total. Despachos que constrangem Banco Central, polícia, perícia, atrapalhando aparentemente o andamento das investigações. E, em paralelo, surge a notícia de transferências de valores através de empresas ou de uma empresa dos irmãos e parentes do ministro Toffoli. Novamente, o que a gente faz com relação a isso? Investigação séria. Você quebra os sigilos, você pede a quebra dos sigilos e você pede convocação para depoimento desses irmãos do Toffoli e de outras pessoas ligadas a esse processo todo, inclusive os controladores do Master. Se a gente chegar aqui com os documentos, com os depoimentos e entender que estão todos inocentes, que bom para o Brasil. Mas se for o contrário, aí quem está aqui tem que pagar. Não interessa se usa toga ou não. Muito bem, entendeu, gente? Entenderam? Como eu disse para vocês, enquanto a gente tem uma galera que não quer passar o Brasil a limpo, a gente tem, né, esses que vão lutando aí pelo nosso país. A reportagem que eu vou colocar aqui na tela para você, já vou compartilhar a tela, tá aí, ó. Olha o que diz a matéria. Maioria do Congresso quer a criação da CPI do Master para investigar o Vorcaro. O PL lidera esse número de assinaturas e pede a investigação. A maioria do Congresso Nacional quer a criação dessa comissão parlamentar mista de inquérito do Banco Master para investigar o banqueiro, o Daniel Vorcaro. O balanço mostra que 56% dos deputados são favoráveis à instalação do grupo. No Senado, o índice de favorável é de 68%. Olha isso, minha gente. Muitas das vezes o problema nem é os congressistas. O problema está ali nas mãos de Hugo Mota, Davi Alcolumbre. E o que acontece? Essa ideia de jogar o caso do Banco Master lá na comissão do crime organizado é legal. Só que vão fazer um ajeito. Até quando o Brasil vai viver disso? Não, a gente não tem, mas a gente tem uma gambiarra. A gente não tem um PL da anistia ampla, geral e restrita, que traria Bolsonaro de volta, que colocaria os presos, né, políticos de volta para suas casas, podendo trabalhar, podendo cuidar de suas vidas, de suas famílias. A gente não tem uma anistia ampla, geral e restrita. A gente nem a dosimetria tem ainda, né? Aí daqui a pouco vai instalar uma CPMI. E eu tô vendo esse zum aí, eu não tô nem acreditando, para dizer a verdade para você, porque até onde eu sei, a CPMI, o presidente do Congresso Nacional, ele não depende. Aliás, a CPMI não depende de boa vontade do presidente do Congresso, não. Ele tem que instalar e pronto, acabou. Aí eu quero saber também desses congressistas, porque tem aí, no Senado, 68% querem. Na Câmara, 59%. A gente está se tratando de mais da metade no Senado, mais da metade no Congresso,
E aí, pode ser que a gente vá aceitar uma gambiarra, de novo, que é pegar, como disse o doutor André Marcília, pegar a CPMI do Banco Master, não ter ela, e jogarem ela dentro da CPMI do crime organizado. Essa CPMI vai investigar ministro? Ela vai quebrar os sigilos todos que estão colocando? É perceptível como estão lutando aí para blindar tudo. Eu estava, uma das últimas lives aí que eu fiz aqui no canal, a gente estava observando, né? A cada dia que passa, vão surgindo novidades, e essas novidades, elas, eu não sei você, mas mexe comigo pra caramba. Eu até acho que o povo brasileiro não se indignou como deveria se indignar. Eu quero até repetir o meu raciocínio, a minha análise. Parece que o povo está dormente. Parece que escândalos lá atrás, como o Petrolão, como lá da mesada, eu me esqueci o nome, era Petrolão, Mensalão, né? Eu lembrava de mesada, né? De mês. Mensalão, Petrolão, esquemas. E parece que você ficava mais indignado. É tanto que nós colocamos Jair Bolsonaro lá, após todos esses escândalos. Nós tivemos também a questão da Lava Jato. E estão falando aí que essa parada do INSS, essa questão do Banco Master principalmente, deixa a Lava Jato no chinelo. E parece que não causa a repercussão que precisa. Parece que estão dormente. E parece que a população também está dormente. É dinheiro na cueca. Tudo isso por 20 centavos no preço da passagem levou a galera pra rua, que terminou na derrubada da presidente da República, meu. Em 500 anos, né? Nós tivemos 2 impeachment. Obviamente não tem 500 anos de, né, do mesmo sistema, né, do mesmo regime, mas a gente, em 500 anos de história, a gente teve 2 impeachment. Não de república, né, mas a gente teve 2 impeachments apenas. Então não é a cada presidente sim, presidente não tem impeachment. Não. Não é assim. São um marco. E lá estava o povo. Aí eu pergunto para você, a gente tem o roubo do INSS. A gente tem o Correios afundado. A gente tem essa história do Banco Master. Cada dia que cava aparece uma merda. Eu contei a história do porquinho que eu achei tão bonitinho o porquinho lá no sítio, correndo para lá e para cá o porquinho. E eu morava numa casa que tinha um quintal grande. Falei, vou criar um porquinho solto lá junto com as galinhas, com os patos. A gente tinha um monte de bicho. E levei o porquinho lá da chácara, né, pra casa. Comprei o porquinho. Falei, quando ele crescer, eu como ele. Ele vai pra panela. E, gente, menos de uma semana, aquele porquinho, ele, no lugar seco, você imagina, sabe aquela parte do quintal, tinha lá em casa, que não tinha calçada, nem grama, nem um pavimento, nada, era chão batido mesmo. Menos de uma semana, a terra seca, igual essa mesa. Ela virou um lamaçal. O porco mijava, ele derramava a água dele, e aí ele sentava em cima, ele fazia cocô,
E daqui a pouco tava tudo misturado. Fezes, urina, água, lama. E foi fazendo uma lama. Tinha uma poça d'água no meio do quintal, seco. Obviamente o porquinho foi pra panela. Mas agora os que fazem merda, os que estão causando esse lamaçal, toda essa porcariada não estão indo pra panela. Parece que o povo não tá indignado com a roubalheira do INSS, com essa situação do Banco Master. As nossas empresas, são nossas de uma certa forma, geram, quando estão no positivo, o dinheiro dessas empresas são aplicadas, né? Tem lá, cada uma delas tem um destino. Umas vão para saúde, educação, enfim, tem lá o valor que é destinado para isso. Então, se você vai no médico, aliás, no hospital, e tem médico, tem medicamento nas farmácias populares, né, as farmácias dos hospitais, ou no próprio hospital tem medicamento para te atender, são oriundos dessas empresas. E de outros lugares também, enfim, você entendeu o que eu quis dizer. Se as empresas vão bem, as coisas vão bem para o nosso país. Aí a gente tem o maior rombo nas empresas. O Brasil está devendo o equivalente a 80% do nosso do nosso... Rapaz, hoje a cabeça tá... Nosso PIB, perdão. São as nossas riquezas, aquilo que nós produzimos. 80%. É a mesma coisa de você olhar para aquele filho rebelde seu, que compra tudo no F, tudo fiado, tudo parcelado. Ele deve o carro, ele deve a casa, ele deve a moto, ele deve o celular, ele deve a roupa, deve tudo. E aí, como eu estava falando, né? Até você de direita, até o povo de direita que sempre que estava acostumado a ir para as ruas, como eu disse, parece que não está indignado. Parece, gente, é como eu disse, eu comecei esse comentário, eu não sei se isso te pega como pega a mim. Eu não sei se isso te causa repúdia como causa a mim. Você percebeu que todos que têm ligação com o Banco Master, ninguém estava lá assim, olha, apareceu lá descobriram que o fulano de tal, deputado, esteve com o Banco Master e ele foi pedir dinheiro para uma ONG, ele foi pedir o patrocínio para um evento. Não. Você percebeu? É tudo pra si. É tudo pra si, meu. É grana pra todo mundo, cara. Aí o que acontece? Olha que loucura. Você tem a empresa dos irmãos Toffoli. Você vai lá no tal do Taiaiá, como o Portal Metrópolis foi, todo mundo do Taiaiá, os funcionários do tal resort, que não é do Dias Toffoli, era dos irmãos Toffoli. Todos os funcionários que estão lá dizem que o local é do Dias Toffoli. Tem um barquinho, né? Barco, olha, esse barco aqui é do ministro. Não, o Dias Toffoli é dono aqui. Aí vai, olha a loucura. Lembra a história do porquinho que eu contei? Você que está um pouquinho antes aqui comigo, ou está comigo desde o começo? A história do porquinho. Era uma terra seca, não tinha nada. O próprio porco começou a fazer xixi, fazer lama. Cocô e virou barro. Junto barro, lama, xixi, virou um lamaçal, um chiqueiro. Na terra seca. Aí se você vai catando todas essas histórias, é isso. Um dia era uma terra seca que não tinha esse lamaçal. Aí você tem os irmãos do Toffoli, 2 irmãos, junto com o primo do Toffoli, que são donos de uma empresa
acho que é Meredith. No final tem um DT, que aí já todo mundo tá dizendo que é de Dias Toffoli esse final, tá bom? Dessa empresa. E aí os 3 parentes do Dias Toffoli têm uma empresa que tenha mais de 30% do tal resort. Que o Dias Toffoli não saía de lá. Ó, vai assustando. Aí você tem. Eles vendem parte para um fundo do Banco Master e uma outra parte para um advogado do grupo JBS. Aí na história a gente vê que esse advogado, né? Olha só, o advogado comprou uma parte lá do Taiaiá. Comprou dos irmãos Toffoli. E aí você tem o Dias Toffoli perdoando uma multa de 10 bi da JBS. Aí você tem um outro lá denunciando que estava sendo pressionado por alguém da República. A República ela é formada pelos 3 poderes, né? Poder executivo, legislativo e o judiciário. Aí depois você tem outra questão, alguém dizendo, Vorcaro, a gente precisa fazer um pagamento. Estou sendo pressionado por uma autoridade da República. Aí daqui a pouco você tem outra conversa, que é o Vorcaro dizendo, tem que pagar a mulher do Alexandre de Moraes, prioridade de pagamento, a esposa do Alexandre de Moraes. Aí você fala, nossa, super competente, atua em diversos processos do Banco Master, um processo que ainda perdeu nessas instâncias inferiores. Perdeu! A mulher do ministro perdeu em primeira, em segunda. Eu não sei a que nível está, me parece que já ia para o STF. Para ganhar 3 milhões por mês. Então tem uma loucura atrás da outra. Só que tem aqueles lutando para poder blindar todo mundo. Tem aqueles, como eu disse aqui, ó, a maioria do Congresso quer a criação da CPMI do Master para investigar o Vorcaro. Só que, meus queridos, como eu estava dizendo, parece que quando explodiu mensalão, petrolão, dinheiro na cueca, o povo brasileiro se indignou mais do que hoje. E quando você fala de petrolão, mensalão, o dinheiro faltava para você. O dinheiro faltava em medicamento, em equipamentos hospitalares. Pessoas morrem porque a corrupção mata. Porque se nós não tivéssemos toda essa roubalheira, não faltaria uma UTI, de repente, aí na sua cidade, uma UTI no hospital público. Não faltaria. Não faltaria medicamento. Quantas pessoas não morrem em acidentes em rodovias, estradas? Quem mora no interior sabe muito bem o que é uma estrada sem asfalto. Eu não estou falando uma estrada que vai daqui a ali, não. Estou falando uma estrada longa. E no caso de um desses escândalos, eu acho que era a Lava Jato, o cálculo dos especialistas na época é que a grana dava para asfaltar todas as estradas do Brasil, tudo. Onde você olhar tinha um pedaço de... era asfalto. Onde você olhar. O quê? A corrupção mata. Só que você não via a grana, a falta da grana. Né?
Você vê, nunca teve médico mesmo nesse hospital? Nunca teve medicamento? Nunca. Agora, no caso do INSS, tá tirando do seu aposento. Tá tirando da aposentadoria do seu pai, da sua mãe, de pessoas doentes que recebem aquele benefício, né? Tendo desconto sem autorização. Pra quê? Pra filho da puta de careca do INSS ficar ostentando bebidas caras, relógios caros, carros caros, pagando mensalidade pra filho de Lula, 300 mil reais por mês. Só que, como eu disse, parece que o povo, sério mesmo, isso daqui era motivo para o povo ir pra rua. Não tô falando para ir pra rua fazer manifestação, pro Lula cair, fora Lula. Não vem, né? Vai ter um fora, claro, deveria ter um fora Lula. Mas não é isso, é a indignação ali pelo fato, pelo povo estar sendo roubado, destruído. Mas não. Parece que o povo brasileiro está anestesiado. E obviamente é isso que eles querem. O que eles querem? Eles querem isso daqui que está acontecendo. O canal do YouTube lá, por sacanagem do YouTube, sem audiência. Eles querem que você desista. Eles querem que você xingue político. É isso que eles querem. É claro que eles querem isso. Você acha que eles querem você envolvido? Você reconhecendo o político que faz um bom trabalho, você parabenizando esse cara, você dando mandato para esse cara? Claro que não. Eles querem você fora mesmo. Eles querem você distante do processo. Eles querem você odiando o político. Eles não querem que você tenha esperança de dias melhores. Claro que não. Eles querem você desanimado. Eles querem que você não manifeste. Eles querem até que você nem acredite na política mais. Porque se você acreditar na política, você elegeu o senador top na legislatura passada, ele vai ficar 8 anos. Você agora vai eleger mais 2 senadores top. E o que acontece? Eles vão ficando para trás. Eles vão ficando para trás. Vou trazer agora os comentários do Dr. Amarildo a respeito de tudo isso que está acontecendo, né? Principalmente sobre essa bomba aí do celular do Daniel Vorcaro. Vai lá, doutor Amarildo, arrebenta com tudo aqui. E agora Brasília virou um show de ameaças. Depois que o celular do Daniel Vorcaro foi acessado pela Polícia Federal, tem muita gente desesperada. Inclusive, esses dois aqui, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, os mais enrolados com essa situação, resolveram pressionar o presidente do Senado para que uma CPI não avance no Senado. E agora é assim, é um ameaçando o outro. O Davi Alcolumbre, presidente do Senado, já está delatado pelo tal Beto Louco, que tem envolvimento com o PCC, e a PGR está segurando. E agora o Davi Alcolumbre precisa segurar essa bronca para os ministros do STF e para o próprio PGR, né? Vai saber o que tem no telefone desse Daniel Vorcaro. Uma coisa é fato, a Polícia Federal utilizou ferramentas americanas e israelenses com alto poder tecnológico
para acessar inclusive as mensagens apagadas. Que coisa! Será que nós vamos descobrir o que está no celular do Daniel Vorcaro? Eu confesso que estou curioso, mas acho que tem muita gente sem dormir em Brasília. O Alexandre de Moraes é um deles. Ele não quer de jeito nenhum CPI. Por quê? Porque na PGR, no próprio STF, ele consegue segurar. Mas agora, se isso avançar para o lado político, ele não tem controle, principalmente o que pode ser colocado à disposição da sociedade. E agora é assim, ninguém solta a mão de ninguém, mesmo que seja sob ameaça. Será que eles vão dar conta? Eu garanto para vocês que não. Vão cair todos. É questão de tempo. Vamos fazer a nossa parte, que no momento é torcer pela briga. Exatamente, torcer pela briga, meu querido. Doutor Amarildo, valeu. Muito bem, para você ligado aqui no canal Abordo Notícias, onde você estiver com a gente, sintonizado, curtindo o nosso programa, eu preciso falar do nosso patrocinador. Presta atenção. A fórmula para diabetes é um medicamento fitoterápico, tá? Ele é 95% natural, não tem efeitos colaterais, você também não precisa de receita médica para você adquirir, tá bem? O que eu vou te falar desse medicamento? Ele tem mudado a vida de milhares de pessoas no Brasil. É um medicamento que vai controlar a sua glicose, tá? Como eu disse, é fitoterápico, 95% natural. E você, assim como eu, que porventura, né, está nessa condição do diabetes, sabe muito bem como é complicado a guerra contra a guerra ali, sabe, do furinho no dedo? Ficar toda hora medindo, ficar verificando, né? Você tem aquela vontade louca de comer um pudinho. Aí o dia que come, você fica ali 2, 3 dias ali, tudo descontrolado. Com esse medicamento, chamado de fórmula para diabetes, você vai controlar a sua glicose. E na hora que você for lá meter o dedinho lá na agulha e você for medir, você vai ver que a sua glicose está estabilizada. Para você ter uma ideia, você vai começar tomando uma quantidade de cápsulas e logo você reduz, porque o seu nível de açúcar no sangue vai estabilizar e você nem vai precisar ficar tomando tanto o medicamento, tá bem? Então o que você vai fazer? Você vai falar com o Luiz, que é o proprietário, não é um número que você vai ligar, vai falar num call center ou com robô, com inteligência artificial, não. É o mesmo número que eu falo com o Luiz há mais de 10 anos. Você vai falar com ele e ele vai te dar todas as orientações. Você pode adquirir o medicamento para um tratamento completo. Vai chegar um combo aí na sua casa para 1 ano e você vai ter um desconto especial. Ou você pode adquirir um frasco para você falar, deixa eu ver se esse negócio é bom, como o Gordinho tem falado lá no Abordo Notícias. Então você que gosta do meu canal, você que conhece a minha história aqui, sabe que eu não viria aqui para falar de um medicamento que seria a mesma coisa de você tomar um pó de gesso, né? Ou um isopor, sei lá, que não vai fazer nada para você, não vai te ajudar. Então esse medicamento realmente ele ajuda a controlar o seu diabetes. Você que luta aí para poder controlar, estabilizar, como eu disse para você, o aparelhinho, né, que você fura o dedo e vai lá e mede, né? Independente do horário do dia, você quer estar controlado, né? Então fale com os nossos amigos. O Luiz vai atender você pessoalmente. Vai te explicar melhor, vai ver aí as condições para você receber na sua casa. Não tem efeitos colaterais e, obviamente, né? O medicamento em si não faz milagre. Você precisa cuidar dessa alimentação. Você precisa também ter aí a prática de exercícios físicos também. Então fale com o Luiz. 985004392 para você pedir aí
o Fórmula para Diabetes. Gente, vai por mim, tá? Vai por mim. É um medicamento que é 95% natural, é fitoterápico, então não tem efeitos colaterais. Você não precisa nem de prescrição médica para fazer o uso desse medicamento. Mas, adquira, faça o uso e depois você leva lá no seu médico e fala para ele: olha, doutor, eu descobri esse medicamento aqui, tô tomando ele. Leva para ele dar uma olhada, você vai ver que ele vai gostar também aí dessa sua atitude de ter encontrado a solução através de um medicamento que é 95% natural. Então fale com o Luiz, tá bem? Vai lá, gente, fale com ele e você vai poder aí mudar a sua saúde, que não é só controlar, olhar lá e tá tudo bonitinho, redondinho. Não, é a questão de saúde mesmo. Diabetes é uma doença silenciosa e que vai afetando, né, os seus órgãos. Eu conheço a história de um rapaz, assim da comunicação como eu, e que perdeu a visão por conta do diabetes. E na comunicação não tem como, né, a pessoa fazer nada sem a visão. Ele precisa operar um equipamento, ele precisa ler textos. Então, né, a pessoa sem a visão, ela fica, infelizmente, inviável para a comunicação. Ela vai comunicar o quê? Ela não consegue ler. Se ela trabalha numa rádio FM, ela não consegue ler o nome da música, não consegue colocar a música para tocar. E, infelizmente, isso aconteceu aí com um colega, né, convivi com ele, e depois fiquei sabendo que ele perdeu a visão para o diabetes. Então faça isso, gente, tá bem? Principalmente você que já vem sofrendo com isso há muito tempo, já provou de tudo, né? Faça isso, tá bem? Não vacile, tá? Não perca tempo, não jogue a sua saúde na lama. Fale lá com o nosso querido Luiz, que ele vai te apresentar aí melhor o medicamento, tá bem? Fale lá com o nosso querido Luiz. Vá lá e fala que você ouviu aqui no programa, que ainda vai ter um descontão especial para você. Presta atenção. Na tela do Abordo Notícias, olha a safadeza, gente. Conselho Nacional recebe nova denúncia de assédio contra Buzzi, ministro do STF. Olha isso. Lembra da história? Tava lá o ministro, que, se eu não estou enganado, ele é de Santa Catarina, né? Aí, a história diz o seguinte: um casal foi para a casa do ministro, levou a filha de 18 anos. E o ministro aí, né, parece ter mais de 60 anos, né? E uma menina de 18 anos é tudo bonitinho, né? Tudo no lugar. Não é isso? E aí, meu filho, o ministro, tô contando o que alegou a vítima, né? Foi pro mar. Ah, vocês estão aqui na minha casa de praia, vamos tomar um banhozinho na praia. E vai daqui, vai pra lá, passou a mão na bunda da menina, deu uma agarrada na menina, a menina falou, e ainda estava excitado. Aí, beleza. Estão investigando, como eu disse pra você. Só que agora apareceu outra. E o Conselho Nacional de Justiça recebeu nessa segunda-feira uma nova denúncia de assédio sexual contra o ministro do Superior Tribunal de Justiça, o Marco Buzzi. A reportagem do portal Metrópolis destaca que as fontes ouvidas pela coluna afirmaram que o corregedor, o ministro Mauro Campbell Marques, ouviu as declarações da nova suposta vítima e registrou oficialmente a denúncia.
A defesa do ministro está lamentando o vazamento antecipado de informações não checadas. É o que diz a defesa do ministro. Alheias aos canais institucionais e antes mesmo do acesso da defesa aos autos. Bem-vindo ao Brasil. Engraçado que quando era da direita, não sei de onde veio o ministro, é de direita, de esquerda, mas, né, quando os deputados ficam sabendo pela imprensa das coisas, ninguém reclama. Agora, bem-vindo ao Brasil. É assim que funcionam as coisas aqui, ministro. A nova vítima que foi ouvida pelo Conselho Nacional de Justiça, ela seria uma ex-funcionária do gabinete de Buzzi. Sabe onde? Lá no Superior Tribunal de Justiça, olha só. E eu vou falar um negócio pra você, tá? Eu vou falar um negócio aqui pra você. Eu sei que o meu canal, a gente tem aqui senhoras, senhores, mas se tem um negócio que é horrível, é o tal do velho babão. Eu acho que o amor não tem dessas coisas. Você pode ter 70, se apaixonar por uma menina de 18, se isso for correspondido, né, em havendo ali consentimento, né? Podem ter filho, podem quebrar o pau da barraca, pode. Agora o tal do... Eu até tirei a imagem do ministro, né, que tal, né? A gente não, né? A gente precisa, né? Ainda está em investigação, a gente não pode afirmar que. Mas ô coisa feia é o tal do velho babão, tá? Ô coisa feia é o tal do velho babão, que não pode ver uma menininha de 18 anos, 20 aninhos. Aí você quer ver outra porcaria? Eu vi o meu querido Didi hoje brabo com isso daqui. Mas é verdade, é de indignar mesmo, cara, isso daqui. A cara aí do miliante. É o tipo de coisa que se você tá perto, meu, você gasta, né, o seu... Como é o nome, gente? Eu acabo me esquecendo. Hoje minha cabeça não está das melhores. Você gasta o seu réu primário, né? Nem que for de uma de uma agressão física, mas você gasta o seu réu primário. Porque, meu, se eu tô perto, eu pico a porrada mesmo. Olha aí. Foi preso e admitiu que gostava de criança. Olha isso. É o que diz a polícia. Esse daqui aliciava, né, as criancinhas, pagava as coisas para a família, às vezes aluguel, dava R$30 por uma criança. E o pior é uma avó, é uma mãe, entregar nas mãos de um velho babão uma criança. Sabe as idades? Entre 11 e 14 anos. Esse daqui, ele usava, né, de suas posses, tinha um bom salário, ou tem um bom salário como piloto de avião. O sonho de muito garoto, né? O sonho de muito garoto. E eu fui pesquisar. Entre 20 e 30 mil é o salário de um vagabundo desse aí.
E aí está. Que apodreça na cadeia, né? E no Brasil tem duas coisas que dá cadeia. Essa situação e pensão, né? Ah, e ser líder da direita também dá cadeia. Olha aí, o Jornal da Direita. Atenção, advogado de Bolsonaro, Adolfo Chancisita, ou deve ser isso, diz que laudo da Polícia Federal não descarta a prisão domiciliar. O documento reconhece quadro clínico como grave, bem como os riscos concretos à sua vida, inclusive com a possibilidade de óbito. É o que sustenta o ex-ministro de Minas e Energia e atual defesa do Jair Messias Bolsonaro, Adolfo Chancisita. Eu tive um problema aqui com a internet e a gente não comentou, né, a respeito disso, né? Adaptações foram feitas na cela de Jair Messias Bolsonaro. O laudo da Polícia Federal diz que com adaptações Bolsonaro pode ficar na papudinha. Analistas políticos fizeram as suas análises. Deputados fazendo análise no YouTube, comemorando antecipadamente. Não, porque agora nós temos a possibilidade do Bolsonaro ir para casa. Eu não sei em que planeta vivem essas pessoas. Eu vou ficar muito feliz se isso acontecer. Eles não querem o Bolsonaro em casa antes do período eleitoral. Não querem. Isso já foi noticiado pelo portal Metrópolis. Os bastidores é que prisão domiciliar para Bolsonaro só depois da eleição. Só depois da eleição. E vocês sabem muito bem, a missão é eleger o Lula de novo. E Bolsonaro é uma pedra no sapato, pior que preso também é uma pedra no sapato para essa turma. Mas é óbvio que eles vão fazer de tudo para manter o Bolsonaro preso. É óbvio. Com a defesa enfiando todo tipo de laudo, mostrando o estado de saúde do Bolsonaro. O Alexandre de Moraes fica negando o tempo todo uma prisão domiciliar. E agora você imagina um laudo da Polícia Federal que fala que o Bolsonaro pode morrer lá, mas diz que se fizer as adaptações está tudo certo. É óbvio que o Alexandre de Moraes vai olhar para o laudo da Polícia Federal e vai dizer, não, deixa o Bolsonaro lá. Tá faltando pouco, 8 meses. Mas tomara. Tomara. Eu vou comemorar, vou ficar muito feliz. Para você ligado aqui no nosso canal, acompanhando o Abordo Notícias onde você estiver. Esteja junto comigo aí, onde você estiver, né, aqui com o nosso canal. Muito obrigado, continue com a gente. Pessoal, se você puder ajudar o nosso canal, a gente tem falado pouco disso daqui, né, mas o Pix é o que mantém o dia a dia aqui do Gordinho, tá bom? Se você puder mandar qualquer valor aí, eu agradeço e muito. Já agradecer aqui o nosso querido Silvano Giron, mandou 20.
A Maria Tereza mandou 2, muito obrigado. E o Maico mandou 7,22. Foram essas colaborações até agora. Se você que está acompanhando o canal puder dar uma moral pra gente, uma força aí para fortalecer o nosso programa, eu agradeço muito. Qualquer valor aí via Pix, você vai dar uma moral muito grande aqui no nosso canal. Então ajude, colabore, facilite o nosso dia a dia, honre aqui o nosso trabalho com esse jornalismo independente. Por falar em Bolsonaro, né, a gente teve essa notícia aqui muito interessante. Os nossos encontros fortalecem espiritualmente Bolsonaro, é o que diz o deputado, né, o pastor Tiago Manzoni, que é deputado distrital, que seria o deputado estadual, lá no DF, né, em Brasília, é o deputado distrital. Ele é líder, né, religioso, e ele está lá sempre com o Bolsonaro, orando, fortalecendo. Ele é pastor na igreja onde a Michele frequenta, e é a mesma igreja que o Victor Mota frequenta lá em Brasília. Eu já fui lá. E o Tiago é um cara, gente boa pra caramba. A gente já entrevistou ele aqui várias vezes, aqui no A Bordo. E está ele aí, então, nessa luta junto com o Bolsonaro. E aqui fora junto com a Michele também. Então, segundo ele, esses encontros têm fortalecido espiritualmente o Bolsonaro. Lá atrás, quando a gente falava de prisão a Bolsonaro, muitas pessoas, né, ficavam bravas. Não, Deus não vai permitir prender o Bolsonaro, o que é isso? E eu falava algo, talvez na hora, né, a gente não é compreendido, né? Mas aí pelas madrugadas, nessas lives que começam às 23 e às vezes, né, já chegou aí até às 3 da manhã, 4, numa reflexão que eu quero até relembrar. E se Deus não vai deixar prender o Bolsonaro? E se faz parte dos planos de Deus? Se você pegar na história bíblica, todos que obtiveram sucesso, são exemplos até hoje, 5.000 anos depois, 2.000 anos depois, passaram por provações, passaram por prisões, inclusive. José do Egito, que chegou, né, a ser governador do Egito, foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Chegou lá como escravo, foi ser escravo em uma casa e foi acusado de um crime que ele não cometeu, né, à época. Acusado de abusar da esposa do seu senhor. Foi preso, mas depois se tornou governador do Egito, tornando, né, o Egito abençoado, porque lá estava um filho de Deus. E aí, nessas reflexões que a gente fazendo aqui no nosso canal, as pessoas jurando, né, à época, que não, porque Deus revelou ao pastor fulano de tal que não ia, e não é, não vai prender o Bolsonaro. E se é da vontade de Deus que ele passe por tudo isso? A Bíblia diz que ele prova quem ele ama, né? É só uma reflexão, não vou dizer também que é a vontade de Deus, né? Que o Bolsonaro está preso. Às vezes os homens também fazem as suas vontades, né? Pagam o preço depois. Para você ligado aqui no canal A Bordo Notícias, um excelente programa para todos nós, né? Nós já estamos finalizando, quase finalizando. Ainda temos uma beiradinha aqui do nosso programa, tá? Essa semana também saiu, né? Nesse começo de semana, né? Nessa segunda-feira, a notícia de que o Superior ou o Supremo Tribunal Militar
diz que vai esperar o resultado das eleições para julgar a perda de patente de Jair Messias Bolsonaro. Entendeu? Eles vão esperar a eleição para poder julgar se Bolsonaro vai perder a patente ou não. A depender de quem ganhar a eleição, eles sabem que se a direita ganhar a eleição, vai ter anistia. A direita chegando no poder vai ter anistia. E aí eles estão dizendo que vão esperar o próximo governo para daí julgar o pedido de perda de patente do Jair Messias Bolsonaro. Esses milicos, né? Esses militares, né? Para você ligado aqui no canal Abordo Notícias, vamos juntos e misturados, agradecendo o seu carinho, agradecendo a sua audiência maravilhosa. Se você puder dar uma força aqui para o nosso canal, é o nosso pedido, ajude, abençoe o Abordo Notícias. Qualquer valor que você mandar será muito bem-vindo, desde que vindo de coração, e você tenha esse entendimento que é preciso ajudar. Não só o meu. O desejo do meu coração é que você abençoe também outros canais. Pare e pense. Ô Fábio, tem aqui 2, 3 canais que eu gosto e que eles pedem a ajuda via Pix. Ajude esses canais também. A cada dia que passa, a situação está bem complicada aqui no YouTube, tá? E não é só comigo, não. Eu percebi que está meio geral, todo mundo reclamando, todo mundo chateado. Eu percebi também grandes canais aí que simplesmente o povo sumiu da live deles. A Oeste, por exemplo, a gente estava acostumado lá 100 mil, 120 mil pessoas, 80. Agora está 50, 40 mil pessoas vendo. Com toda a estrutura da Oeste. Com toda a estrutura da Oeste. Então, se você gosta desse canal, se você pode colaborar, não importa qual seja o valor, colabore, ajude, abençoe o nosso canal. Eu vou falar o seu nome, porque além de oferecer o nosso conteúdo para você, é o que eu posso fazer para te gratificar, né? Falar o seu nome, agradecer aqui no nosso programa. A Bíblia diz para a gente honrar quem honra, né? Então você que vai honrar o nosso programa hoje, se manifeste. Apareça onde está tu, grande guerreiro, né? Nossos anjos aí de plantão, quem vai abençoar o nosso canal? Enquanto os amigos aí, os anjos, aparecem, que tal você comentar o nome da sua cidade? Eu vou mandar um beijo especial para você. Que tal? Você gosta que eu falo o seu nome aqui? Então comenta o nome da sua cidade e eu vou mandar aquele abraço especial para você. 11 95275 3898 para você abençoar o nosso canal. Muito bem, meus amores, para você ligado aqui comigo no Brasil, fora do Brasil também, sintonizados aqui no nosso canal, comenta o nome da sua cidade, vou mandar aquele abraço todo especial para você, é só comentar o nome da sua cidade, tá bem? Que a gente já manda aquele abraço todo especial para você. E quem puder ajudar também via Pix, tá aí o Colabore, para você dar essa força aqui pra gente, através do nosso Pix na tela do canal Abordo Notícias.
Muito bem, então deixa eu ver aqui quem tá aqui na sintonia. Eu perdi as minhas músicas, né? Tava aqui na pasta bonitinha, não estou encontrando a pasta, né? Hoje eu tô meio pra lá de Bagdá já, né? Deixa eu ver como estamos aqui. Deixa eu ver se eu localizo, né? Achei! E eu vou colocar a dela, da minha gadeza querida. Tá na tela aí, ó. Lá do coração do Brasil nasceu Gladys, a rainha. Coração verde e amarelo, onde a pátria sempre brilha. Hoje vive em terras longe, lá no sol americano. Muito bem, mandar um abraço pro meu querido Edson Silva. Tá lá em Manaus, no Amazonas, curtindo o nosso programa. Valeu! Oséias também tá comigo aqui, de Surubim, Pernambuco. Somos todos Bolsonaro. Comentou: não desista, meu amigo. Não, a gente vai desistir não. A gente vai quebrar a banca aqui, mas a gente não desiste. Tá bem? Grande abraço. Não está nos planos desistir. Alô, meu querido José Barbosa, Teresópolis, Rio de Janeiro. Mandou aqui o Pix do Gordinho. Obrigado. Deixa eu ver aqui. Eita. Tá travando tudo aqui também. Tá aqui, ó, José Barbosa Correia, obrigado, lá do Rio de Janeiro, tá comigo lá em Teresópolis, no Rio. Mandou 10 aí no canal, muito obrigado. Deus abençoe sua vida, tá bem? Valder Reis, Henrique Vieira, mandou 10,22, obrigado. E você que tá aí comigo também pode colaborar, pode ajudar aqui o nosso canal. O Ed escreveu, né? Escreveu Gladys Falls Church, exatamente. Valeu, Gadeza, meu amor. Nossa flor, valeu, bonita. Deus abençoe sua vida. Valeu. E você que está nos acompanhando, se inscreva, ative as notificações, não perca o nosso conteúdo por nada.